Amados irmãos, Pai do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Jacatião, Caxias, na congregação de Santa Marta do Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Caxias, para mais uma lição da Escola Dominical. Hoje a lição número 4, Elias, os profetas de Azerá e Baal. O textual dessa lição diz: Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. A verdade prática diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos que estão dispostos a proclamar a verdade e que Ele é o único Deus digno de adoração. Temos a leitura diária e a leitura bíblica em classe. O objetivo geral do autor é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. E os objetivos específicos é salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, relatar que Deus responde às nossas súplicas e expor as fragilidades do ser humano. A introdução da lição de hoje é o seguinte: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. Este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria de Israel e como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humildade ao cair em desânimo. Na lição passada nós estudamos o rei Acabe e o profeta Elias. Elias surgiu do nada, não temos quem é o seu pai, sua mãe, a única coisa que sabemos é ele que era de Tisbe, e ele ali, impulsionado pelo Senhor, falou para o rei Acabe que Israel, por tudo que Israel fazia de errado, que durante 3 anos e 6 meses não choveria sobre Israel. E agora Deus manda então ele ir até Sarepta-Sidom para ser sustentado por uma viúva, a qual estudamos semana passada e falamos, né? Tanto ele fez um milagre na vida da viúva, como a viúva também o ajudou a ser sustentado durante aquele tempo. Foi um milagre recíproco, né? Foi algo que Deus usou ele ali para que a farinha da panela não terminasse, nem o azeite da botija. E depois Deus manda ele voltar. É o que nós vamos estudar nessa lição. Inclusive, aqui no final da introdução diz que expôs quanto ele era humano como nós, quando mostra que ele caiu em desânimo. Mas é realmente um dos grandes personagens da Bíblia Sagrada. Pode entrar no ponto 1. Desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. 1 Reis 18, 24. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. O povo não tinha resposta para essa pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Elias, o verdadeiro Deus. O povo tinha apostatado. Acabe tinha levado ao povo a cultuar a Baal, juntamente com Jezabel. E mesmo com vindo aquela seca enorme durante 3 anos e 6 meses, e mesmo sendo para os adoradores de Baal, Baal, o Deus da colheita, o Deus da chuva, Baal não lhe respondendo, mesmo assim o povo continuava sem reconhecer que o Senhor era Deus. Talvez poderia até surgir uma dúvida no seu coração, por isso ele fala de cochear entre dois senhores. Baal não respondeu, mas será que Baal não respondeu porque a gente não está cultuando Baal como quer? Depois vamos ver algumas coisas aqui sobre Acabe buscando Elias. E aí quando ele chega, ele volta, então ele mostra o seu zelo, né, com essa questão que nós vamos ver depois, o confronto com os falsos profetas, confronto com aqueles que se diziam
profetas de um Deus falso. O povo não tinha resposta para o que ele falou. Ele perguntou, até quando cocheareis entre os senhores, se Baal é Deus ou o Senhor é Deus? O povo não respondeu nada a ele, ficou em silêncio. Um silêncio terrível, ao qual demonstrou que aquele povo verdadeiramente não sabia o que estava fazendo, no sentido, não no sentido de não saber, mas no sentido de estarem sendo enganados. O problema de não saber a quem adorar é o ponto 2. Esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos. Uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando tão ignorante quanto eles próprios. Aqui vale a pena ler esse salmo maravilhoso, que não é o único que fala sobre o assunto, mas é um salmo que fala profundamente aqui. 135, 18. Eu vou ler antes o 15, o 16, o 17 e o 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornam os que os fazem e todos que confiam neles. Toda vez que o homem deixa de adorar ao Deus verdadeiro, vai adorar outra coisa. Nós vimos na lição de Roboão que Roboão tinha uma certa idolatria, não por um Deus falso, mas por ele próprio. Nós vemos em Jeroboão a substituição de um Deus verdadeiro por uma imagem. Ele não estava adorando Baal, não estava adorando outros deuses de outras nações, mas colocou 2 bezerros para impedir que o povo fosse a Jerusalém adorar e se voltasse seu coração para Roboão, e dizendo que aqueles deuses eram que tiraram eles da terra do Egito. Então, tudo que substitui a Deus, e nós vamos ver nessa lição de novo, logo no texto de Isaías 42, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então, faz com que fique essa situação. O problema de saber a quem adorar. As pessoas fazem uma petição a um Deus falso. Pela misericórdia, o Deus verdadeiro os abençoa. Eles vão dar louvor ao Deus falso. E se muitas vezes eles não recebem a bênção, eles não veem a sua idolatria como problema. Eles colocam a culpa em Deus. Quando o povo foi para o cativeiro, e Jeremias falou com eles, lá no final já, o povo que ficou remanescente, eles falaram para Jeremias, quando a gente adorava o sol, as estrelas, adorava vários deuses falsos, a gente está tendo prosperidade. Quando você, Jeremias, exortou que a gente parasse de adorar esse Deus, aí só veio problema. Então colocaram a culpa do problema, como Acabe colocou, falando que Elias era o perturbador de Israel, ou seja, a seca é culpa de Elias, não é culpa do seu pecado, o pecado de Acabe, que levou o povo a pecar, se afastar de Deus. Então ele diz aqui, os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, mas pode estar camuflado no coração do homem a fim de controlar todas as ações de uma pessoa. E Jesus alertou sobre isso. Então muitas vezes o ídolo não é uma imagem, o ídolo pode ser algo que está dentro do nosso coração. É um desejo, uma vontade, algo que vai contrário à palavra de Deus. Muitas pessoas hoje têm colocado vários ídolos que não são uma imagem de escultura, mas são coisas que controlam a sua vida. O desafio do fogo, o ponto 1.3. Elias tinha certeza que Deus era com ele, por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testar sua lealdade e seu amor. As pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus, para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Então alguém pode pegar hoje e falar, pastor, então vamos sair lançando desafios para que o povo creia em Deus. Não, Elias não lançou um desafio,
Primeiro, Elias não queria demonstrar que ele era um homem de Deus, ele não precisava do desafio para demonstrar que ele é um homem de Deus. O homem de Deus, ele se demonstra através da atitude, através do fruto do Espírito na sua vida. Jesus falou, pelo fruto conhecerei a árvore. Então, fruto não é o sinal, o milagre. Hoje, muita gente está correndo atrás dos sinais. A Bíblia diz, esses sinais seguirão os que creem. Você crê no Senhor Jesus? Então, os sinais seguirão. Em meu nome expulsarão demônios, curarão pessoas, e outros sinais que ali está descrito naquele texto. Por que então Elias colocou aquele sinal? Deus orientou ele a colocar o sinal do fogo para que o povo pudesse ver através daquele sinal, quem era o verdadeiro Deus. Deus tinha dado uma primeira chance, fazendo com que 3 anos e 6 meses não chovesse sobre a terra. Ainda não tinha chovido. Elias só orou para chover após aquele desafio e após o término, quando os profetas de Baal foram mortos, e o de Azerá também. Mas o povo realmente voltou para Deus? Nós vamos ver lá na frente, vamos entender um pouco isso. Mas era necessário fazer aquele desafio. O desafio não era para glorificar o nome de Elias. E nunca, meu amado irmão, um milagre, porque aquilo foi um milagre. Nós vamos dissecar aqui nos outros pontos da lição o que aconteceu. Foi um milagre. Não é algo que foi feito pela mão do homem. Não foi algo feito por um truque de mágica, mas foi algo de Deus para que aquele povo entendesse que o Senhor era Deus. E aí Elias faz aquele milagre e no final nós vamos ver que o resultado é que o povo clamou, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É dessa forma que era necessário fazer. O desafio do Monte Carmelo foi para mostrar ao povo que se desviou do Deus vivo e verdadeiro, do único e verdadeiro Deus, do Deus que criou os céus e a terra, para ídolos, para uma estátua chamada Baal, que nada poderia fazer, que nada tinha nas suas mãos fazer. E nós vamos ver através do desafio com um homem de Deus contra 850 falsos profetas. E esses 850 falsos profetas não conseguiram fazer o seu Deus, ou o seu falso Deus, responder a sua oração pelo desafio feito por Elias. Elias fez o desafio a Acabe e falou para ele, vamos para o Monte Carmelo. Estava lendo o subsídio do professor Caramoru, que ele traz aqui alguma coisa para os irmãos, que o Monte Carmelo, por muito tempo, foi um lugar onde os adoradores de Baal usaram para cultuar a Baal, para fazer o seu culto a Baal. Usavam aquele monte. Depois o rei Acabe fez um altar, fez um lugar de adoração em Samaria. Mas por muito tempo eles usaram o Monte Carmelo. Então Elias quis escolher, vamos para o Monte Carmelo, ou seja, o lugar onde eles adoravam. Era lá que eles faziam aquilo. Então foi para o, entre aspas, vamos colocar assim, para o terreno do inimigo. Mas a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo Jesus. Então, verdadeiramente, precisamos continuar confrontando as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, os falsos deuses, porque certamente o nosso Deus está conosco. Vamos terminar agora o primeiro vídeo, depois estaremos estudando o outro ponto no vídeo seguinte. Estudamos aqui agora a introdução e o ponto de número 1.